Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia. Hoje nós tivemos um pequeno probleminha na hora da gravação ao vivo, então nós vamos gravar novamente aqui esse estudo, né, tão importante para nós sobre a presença do Espírito Santo, sobre clamarmos pelo Espírito Santo na nossa vida. E eu gostaria de convidar vocês para a gente começar fazendo uma oração, tá bom? Vamos orar a Deus? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pela tua bondade conosco, pela iniciativa, Senhor, de buscarmos o Espírito Santo que o Senhor colocou em nossos corações. Senhor, se dependêssemos somente de nós, estaríamos perdidos, mas obrigado porque o Senhor trabalha ativamente para a salvação de todas as pessoas. E nós que estamos aqui, ao recebermos o Espírito Santo, nós possamos sair e anunciar o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, as boas novas da salvação. Que nós possamos aprender juntos, cada vez mais, e fazer também o bem na vida das pessoas. Senhor, nesse momento, também pedimos o perdão dos nossos pecados. Reconhecemos que muitas vezes nós erramos e pedimos que, na tua misericórdia, nós possamos então ser fortalecidos pelo Espírito Santo para vencer as tentações, para vencer os nossos defeitos de caráter, para que assim possamos ser cada vez mais semelhantes a Jesus, que as pessoas possam ver Cristo através de nós. Tudo isso nós pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nós, como eu já falei, né, estamos estudando aqui sobre o Espírito Santo e a sua importância aqui nos dias que nós estamos vivendo. Nós já estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, já estudamos sobre a promessa do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo durante 2 dias. E começamos ontem a estudar sobre o fruto do Espírito Santo. E hoje nós vamos analisar um pouquinho mais desse contexto, dessa passagem do fruto do Espírito em contraste com as obras da carne. Então, vamos lá, vamos aqui para o nosso material. Lá em Gálatas, capítulo 5, Paulo vai abordar as duas coisas, o fruto do Espírito e as obras da carne. Ele começa primeiro falando sobre as obras da carne, em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19 até o 21. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, Paulo dá uma lista aqui, né? E ele também fala aqui, ó, e coisas semelhantes, né? A respeito das quais eu vos declaro. Então, Paulo estava escrevendo aqui, dizendo, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha só, essa é uma mensagem muito, muito importante para nós. A primeira característica das obras da carne, ela é a seguinte: elas são contrárias ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, e impedem a herança no reino de Deus, como Paulo frisou bem aqui no final, né? Não herdarão o reino de Deus. No livro do Apocalipse, João ele descreve claramente quem ficará fora do reino de Deus. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde, no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, até mesmo como o próprio Paulo, lá em Romanos capítulo 6, verso 23, diz, o salário do pecado é a morte. Mas ele também avisa: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A frase
ali de Paulo falando sobre os frutos do Espírito, as obras da carne, né? Perdão, sobre as obras da carne, que fala assim: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não significa que uma pessoa nunca poderá se arrepender e mudar de vida. Ela é um alerta para que os crentes se afastem do pecado e vivam em obediência a Deus, mostrando o fruto do Espírito. É muito importante nós nos lembrarmos de que Deus deseja que todos sejam salvos. Isso está escrito na palavra de Deus. Olha só, lembra lá de Jesus quando ele estava falando com Nicodemos e chega num momento que ele diz assim, em João capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus deu o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha só, a intenção de Deus é salvar a todos, mas ele precisa nos alertar de quais são as consequências de nós permanecermos nos apegando ali às características do pecado, da natureza pecaminosa. A segunda característica das obras da carne é a seguinte: elas são o resultado do desejo egoísta e da natureza humana caída. Elas nascem da nossa inclinação para o pecado, para satisfazer os desejos pessoais e carnais. Nós, todos os seres humanos, quando nós nascemos, nós temos uma inclinação natural para o mal, desde que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. Davi, uma vez ele escreveu, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, muitas vezes as pessoas usam esse texto para mostrar que, desde que nós nascemos, nós já somos pecadores. Não é a crença cristã, né, de que a criança nasce pura e nasce é, igualzinho ali a um ser perfeito em caráter, que não tem nada de maldade. Não, todos nós já nascemos com alguma propensão para o mal. É verdade que também podemos nascer com características positivas, mas não é 100% positivo. Ninguém nasce 100% perfeito. O único que viveu e nasceu assim foi o Senhor Jesus Cristo, né? E o que é importante a gente se lembrar? Que uma vez que nós nascemos com essa natureza humana caída, a ação do Espírito Santo na nossa vida é transformar essa natureza. E a gente vai ver isso mais para frente. As obras da carne aparecem no plural para enfatizar a diversidade e a natureza fragmentada dos comportamentos pecaminosos. Cada uma dessas obras representa uma manifestação isolada do afastamento de Deus. Olha só que interessante, né? Então, existem vários tipos de comportamentos pecaminosos, mas eles têm uma raiz comum, que é a nossa natureza pecaminosa e o nosso afastamento de Deus. Quanto mais afastados de Deus nós estamos, mais aquelas obras da carne que Paulo mencionou, nós vamos começar a manifestar. Talvez você não vai manifestar o adultério, mas você vai ter a inveja, você vai ter a dissensão, a facção, falando mal ali dos outros. Você vai se irar mais constantemente, né? Então, todas essas são características de um afastamento de Deus. As obras da carne, elas provocam destruição das relações interpessoais e da própria saúde moral. Quando nós estamos falando, por exemplo, sobre a imoralidade, né, a infidelidade, o adultério, o que isso causa? Causa degradação moral de quem pratica essas coisas e também causa destruição das relações, do matrimônio, do namoro, enfim, né? Causa destruição da família. E, da mesma forma, alguém que se ira o tempo todo, alguém que vive provocando divisões, que são
outras obras da carne, né? Isso também vai adoecendo os relacionamentos, vai acabando ali com essas relações interpessoais. As obras da carne também criam barreiras para a salvação e a vida eterna, como nós já lemos que Paulo fala ali, né? Quem vive nessa condição precisa urgentemente de arrependimento e transformação interior pelo Espírito Santo. Não é uma transformação exterior, não é só mudar a roupa que se veste e começar a ir à igreja. O Espírito Santo precisa atuar no coração dessa pessoa, na mente, né? O coração nós sabemos que é apenas um órgão que bombeia o sangue, ele não tem as nossas emoções, mas ele precisa atuar na nossa mente. A terceira característica das obras da carne é a seguinte: elas produzem divisão e destruição. Essas obras geram conflitos, separação entre as pessoas, sofrimento e afastamento de Deus. Esse é o modo de vida de quem pratica as obras da carne. Romanos capítulo 3, do verso 13 ao 18, Paulo escreveu o seguinte: a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles a tem cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Lá em Efésios, capítulo 4, verso 17 ao 19, Paulo diz o seguinte: isso, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então você vê que é um processo que ele começa talvez pequeno ali, se afastando de Deus, mas quando a pessoa vai se afastando cada vez mais, essas características, esse estilo de vida prejudicial, ele vai se agravando. Ellen White, no manuscrito 126, no manuscrito 126 de 1901, ela escreveu o seguinte: o Espírito de Deus conserva o mal sob controle da consciência. Quando as pessoas se exaltam acima da influência do Espírito, colhem uma messe de iniquidade. O Espírito tem cada vez menos influência sobre tal pessoa para restringi-la de semear as sementes da desobediência. As advertências têm sobre elas cada vez menos poder. Perdem gradualmente seu temor de Deus. Semeiam para a carne, colherão corrupção. A messe da semente está amadurecendo. Ela despreza os santos mandamentos de Deus. Seu coração de carne torna-se um coração de pedra. A resistência à verdade confirma-os na iniquidade. Foi porque os homens semearam as sementes do mal que a iniquidade, o crime e a violência predominaram no mundo antediluviano, ou seja, aqueles que viveram antes do dilúvio. Por isso Deus teve essa atitude tão drástica. Se você vai ler lá em Gênesis, se eu não me engano, é o capítulo 5 ou capítulo 6, fala que o coração do homem era continuamente mau. Olha só que figura que era o estado do mundo antes do dilúvio. E o nosso mundo hoje, como está? Bom, um pouquinho antes de apresentar as obras da carne e o fruto do Espírito, Paulo ele faz uma exortação, uma motivação, um apelo. Ele diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Em Romanos capítulo 8, do verso 5 até o 6, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte,
mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nós já vimos muito sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós já estudamos ontem, você pode conferir também, né, o estudo de ontem, lá no canal do YouTube, Iluminando Vidas, você vai encontrar. Existem outros estudos que estão sendo feitos pela Igreja Adventista ao longo desses 10 dias de clamor. E nós vamos ver aqui um pouquinho, novamente, sobre a vida de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 10, versos 31 e 32, está escrito o seguinte: Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, ou seja, não a nossa própria. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Em Salmos capítulo 4, verso 7, está escrito: Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Aqui, o salmista estava se comparando com as pessoas que não tinham Deus no coração, que ficavam alegres com o cereal, com o vinho. E ele está dizendo: mais alegria o Senhor me colocou no coração. E ele depois continua: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Em Provérbios capítulo 31, versos 26 e 27 está escrito: Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Há uma diferença fundamental na maneira de viver de quem é guiado pelo Espírito Santo, em contraste com aqueles que cedem aos impulsos da natureza pecaminosa e vivem de acordo com as obras da carne. O Espírito oferece um amor que se expande, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma paz interior que silencia a inquietação, uma paciência que persevera, uma bondade que desperta sorrisos e uma fidelidade que constrói pontes. Essas características são facetas de um mesmo fruto, revelando a unidade e coerência que transformam o caráter. Por outro lado, a existência orientada pela satisfação própria tende a produzir uma variedade de comportamentos desconexos e muitas vezes, se não todas, autodestrutivos. Você deseja viver que realidade, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga? Paulo, mais uma vez, lá em Efésios capítulo 4, do verso 22 ao 24, ele diz: Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza. Olha só que importante, que apelo é esse. Essa natureza é Deus que implanta em nós essa nova natureza. A velha nós já nascemos com ela, a que é inclinada para o mal, mas a nova, essa natureza espiritual que provém do Espírito Santo de Deus atuando na nossa vida, é uma coisa que Deus coloca. E qual é o nosso papel? Se deixar renovar no espírito do nosso entendimento, na nossa mente. Enquanto as obras da carne ofendem ao Senhor, o fruto do Espírito glorifica o seu nome. Lá em João capítulo 15, verso 8, Jesus disse: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Jesus também, em uma outra ocasião, lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 14, ele começa a falar que os seus discípulos eles eram o quê? O sal da terra. Depois ele fala que os discípulos são a luz do mundo. E ele diz o seguinte: Assim brilha a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Olha só, o papel das boas obras na vida do cristão não é
engrandecer o próprio cristão, mas é que a pessoa que não conhece a Deus, vendo o que o cristão faz, ele conheça a Deus e dê glórias a Deus. Nós aqui somos representantes de Deus e ao brilharmos neste mundo de trevas, ao manifestarmos o fruto do Espírito, as pessoas poderão ver em nós quem é Deus, as características de Jesus. Jesus, ele tinha amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele tinha. Esse era o caráter dele. E esse também é o fruto do Espírito, que o Espírito Santo deseja colocar nos nossos corações. Abra diariamente o coração à orientação divina, cultivando as virtudes que refletem um propósito mais elevado. É nesse compromisso contínuo que você experimentará profunda renovação interior e se tornará canal de bondade e luz para um mundo que anseia por esperança e harmonia. Nunca se canse de fazer o bem, pois no tempo certo você colherá os frutos de uma vida verdadeiramente conectada com o Espírito Santo. Aqui não estamos falando de prosperidade material. Não está se falando sobre dinheiro aqui. Está se falando dos frutos de uma vida verdadeiramente conectada com o Espírito Santo. Amor, alegria, paz, mansidão, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Isso é a colheita da ação do Espírito Santo na nossa vida. Agora temos um momento para refletir aqui. Reflita aí um pouquinho na sua casa, onde você estiver assistindo. Em quais áreas da sua vida o fruto do Espírito tem sido visível? Em quais áreas da sua vida? Bom, temos aqui dois motivos de oração também. Para que o Espírito Santo transforme as atitudes que nos afastam de Deus e para que os nossos relacionamentos reflitam o amor de Cristo. Pensando aqui aonde na nossa vida nós temos refletido, talvez você possa refletir também aonde não temos refletido. E é por isso que nós precisamos orar. Você pode pensar assim: eu tenho sido bem paciente, mas eu não tenho tido domínio próprio na hora de responder a alguma pessoa. Eu não tenho estado em paz com as outras pessoas. Eu tenho batido muito de frente. Bom, nesse momento nós vamos orar. Vamos pedir a ação do Espírito Santo então. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse estudo. O Senhor nos adverte contra as obras da carne. O Senhor anseia que todos nós tenhamos a nossa natureza transformada pela ação do Espírito Santo. Pedimos aqui que o Senhor afaste de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, que nós possamos reconhecer isso e também nos afastarmos. E assim fazendo, que nós nos aproximemos cada vez mais do Senhor, que o Teu Espírito Santo atue cada vez mais livre e plenamente na nossa vida. Também pedimos que possamos refletir as características e o amor de Jesus para as pessoas. Que o Senhor nos auxilie, Pai. Nós não temos mérito algum para pedir isso. Temos que pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós erramos muitas vezes. Mas que o Senhor nos transforme cada dia, em nome de Jesus, em pessoas mais semelhantes a Cristo, e assim para que as pessoas vejam isso e deem glórias ao Senhor, que elas te conheçam através de nós. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Bom, temos aqui o nosso desafio missionário. Hoje mudou. Hoje é para colocarmos em prática com cada um dos nossos amigos uma virtude do fruto do Espírito, como bondade, mansidão, alegria ou paciência, e permitir então que o amor de Deus se revele por meio de cada um de nós, por meio de você. Você pode, com a ajuda do Espírito Santo hoje,
ser mais bondoso, ser mais manso, mais alegre ou mais paciente, e assim alegrar a vida das outras pessoas, testemunhar de Deus. Esse foi o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês e até a próxima. Nos vemos na quinta-feira. Quarta-feira teremos o culto na igreja, no horário normal, às 20 horas. Tá bom? E quinta-feira de manhã nós voltamos aqui para o nosso estudo online.